E o meu convite aqui para vocês agora é imaginar, né, levar a gestão de ativos sob o ponto de vista de conselho, né, e essa agenda ISD, né, que veio durante pós a pandemia, ela ganhando uma força muito grande, como autora de livro que acompanha o movimento de governança corporativa, eu nunca vi nada chegar com a força que chegou essa agenda nesse espaço de 1 ano e meio, que nós ainda estamos durante a pandemia, né? Que a gente não sabe nem quando ela vai acabar direito e quanto ela já mudou, né? O que a gente chama de direcionadores estratégicos, né? E o ISD é o que está aí, o que está sendo mais falado, e eu acho que o convite aqui, né, como Fundação Gorsex, né, é a gente ter esse vislumbre e chamar a atenção, né, desses direcionadores, da importância dos conselhos, como conselheiro, o quanto nós já estamos cobrando direcionamento dentro, né, dentro dessa agenda, ali no nosso dia a dia, nas nossas reuniões de conselho, né? Então, mas eu não queria começar antes, sem parabenizar os meus antecessores, né, ali, por terem aberto, assim, tão brilhantemente o nosso painel, né? Aqui eu gostaria de chamar a atenção da nossa participação nesse congresso, né? A primeira vez foi no 33º Congresso, e foi a primeira vez que nós fizemos a coligação, a interface entre governança corporativa e gestão de ativos. E naquela época, né, eu acho que foi em Campinas que teve esse congresso, foi presencial, né? O recado que nós deixamos numa mesa redonda muito parecida com essa foi: pessoal, senhores gestores de ativos, por favor, enquanto os senhores não forem assunto e pauta de conselho de administração, gestão de ativos sempre vai estar no nível operacional do CEO para baixo e nunca vai ser estratégico. Então, ali foi a época que a gente, além de correlacionar a governança com gestão de ativos, esse foi o recado que nós deixamos naquela época, né? A segunda vez que eu participei foi, né, também como Fundação Gorsex, como pesquisadora, né, de gestão de ativos e de governança, né, corporativa nessa área, foi no ano posterior, onde a questão do compliance, né, a Lei 12.846 já vinha feita, já estava em plena atuação, e o nosso recado foi: olha, nós já sabemos que vocês têm que estar de acordo lá com o Conselho, mas agora aqui, senhores gestores de ativo, cuidado. Agora, a responsabilização é pessoal, é CPF, tá? Qualquer pisada no tomate que os senhores derem, qualquer vacilo, em qualquer contrato que os senhores assinem, qualquer coisa que os senhores façam, é responsabilidade pessoal, o que significa que a sua integridade civil criminal está sob júdice. Você pode estar com bens bloqueados e pode estar respondendo a processo civil criminal de coisa. Essa foi nossa segunda participação, a importância do compliance na gestão de ativos, né? E principalmente dentro de um contexto de governança corporativa. Os recados nas duas vezes continuam, né? Porque eu não sei o quanto vocês evoluíram e a gente está acompanhando isso, né? Ainda falta muito para nós termos um gestor de ativo como conselheiro ou um conselho, um comitê, né, técnico consultivo ligado ao conselho falando sobre gestão de ativo, mas é uma das áreas que eu acho de extremamente importância, né? Pela fase de, inclusive, a questão de compliance fica muito forte ali. Então, eu quero convidá-los agora para imaginar, né, a visão de conselho sobre esses direcionadores estratégicos, né, e onde gestão de ativos já está nele, embora eu acredito que a percepção não seja tão essa que eu vou mostrar aqui. A base mínima hoje de qualquer estratégia, de qualquer conselho, a primeira vez quando eu entro num conselho, né, para assumir uma cadeira de uma empresa, e foi assim na SC Gás, né, como conselheira da Companhia de Gás de Santa Catarina, né, Thaís? Nós, no mesmo setor aí, aprendendo um pouquinho, a minha visão era muito de siderurgia, agora estou tentando aprender mais o setor de gás, né, tendo como conceitos a Mitsui, a pessoal
da Transper, está todo mundo lá no conselho conosco, aprendendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente entra no conselho, gente, é a gente entender a maturidade que a empresa que a gente está em governança, compliance e risco, né? Governança, estrutura mínima de governança, a questão do compliance, porque a compliance, a responsabilização dos executivos, todos eles, bastou assinar em todos os pontos, assinou qualquer coisa, você tem essa responsabilização, e a questão de risco, né? Que vai tangibilizar para a gente o que a gente precisa fazer de alta probabilidade de acontecer com alto impacto negativo. A gestão de risco, para nós, ela tangibiliza, ela prioriza aqueles processos e aquelas áreas que a gente precisa ocupar e ter os nossos planos de mitigação. E aí a gente vem numa segunda aqui, que é o ASG, Ambiental, Social e Governança. E aqui eu quero criar um contraponto, né? Boa parte das leituras que a gente fala sobre o ASG, muita gente entende o ASG aqui, que é como esse segundo patamar, como a tradução do ISG, Environment, Social e Governança, que é o ISG, para português, que é Ambiental, Social e Governança. Não deixa de ser, só que o ambiental aqui para nós tem a conotação de meio ambiente territorial. Quando a SAIS mostra todo aquele trabalho na comunidade, nós estamos falando da atuação da empresa num processo territorial dela. Ela está ali naquela comunidade mais específica e tomando conta. Ela está trabalhando ali uma gestão integrada de território. Aqui nós estamos falando de ASG. Agora, quando a gente fala de ISD, é outro patamar, é outra coisa, porque aqui nós estamos falando de ecossistema planetário. Aqui nós estamos falando de mudança climática. Nós não estamos falando... Aqui em ESG, nosso foco é muito diversidade. Aqui em ESG é biodiversidade, mudança climática, a questão da água, a descarbonização. Nós estamos trabalhando nessa coisa, ecossistema planetário. Então, são instâncias diferentes em épocas diferentes. Só que as empresas, elas são cuidadas. Se você não tiver um GCR muito bem montado, uma estrutura de governança para aguentar um compliance e risco, você não tem condição de atuar no território, né? Porque isso tem que fazer parte da estratégia da empresa, e muito menos você não tem condição, uma estrutura bastante crível e segura para você falar em termos de SD. Né? Então, a gente tem que falar, né, na maturidade de governança, compliance e risco, né? Para a gente colocar isso num planejamento, né? E implementar. Isso tem que ficar fazendo parte do nosso dia a dia, né? Os direcionadores estratégicos, isso nós mostramos mais ou menos essa correlação com gestão de ativos no 33º Congresso, onde a gente fala onde que a gestão de ativos ela está presente em todos esses P's, né? E o quanto é importante, né, a gente ter ações de acordo com as melhores práticas em cada um deles, né? A questão da gestão de ativos, muito trabalhando aí nessa questão dos direcionadores estratégicos, nesses processos, aqueles que são os estratégicos para o negócio, processo de negócios e gestão e suporte, dos processos de suporte para que a gente possa fazer. Aqui, pessoal, né, o quanto na sua gestão e nos seus processos, vocês estão fazendo aquilo que vocês fazem melhor, que vocês têm que continuar. Aqui, aquele racional daquilo que a empresa faz, ou a gestão de ativos da empresa está fazendo, mas tem que melhorar muito, porque tem pessoas e tem empresas que fazem muito melhor do que ela. Aquilo que uma gestão de ativos já devia ter parado de fazer, porque já não comporta mais, e aquilo que uma gestão de ativos, né, tem que fazer, porque o mundo já está vindo, inovação, o quanto que nós estamos ali. Então, esses direcionadores estratégicos de governança e compliance, eles vêm trazendo para a gente aquilo que a gente tem que realmente atuar, né? E que a gente tem muito mais do que a gente precisa correr atrás, é muito aquilo que a gente tem que deixar de fazer, porque já não comporta mais. Quando a gente entra nos campos de compliance, ainda no primeiro direcionador, né, gente, a gente está falando que quando a gente fala de compliance, está em conformidade com, nós estamos falando de 9 campos. E eu quero chamar a atenção para vocês para esse aqui, ó, relacionamento de ativos, que foi o que a Thaís falou, e gestão de ativo. Gestão de ativo é compliance, de acordo com a legislação brasileira.
Pisou no tomate aqui, pessoal, é CPF aqui. Aqui significa que eu tenho que ter um relacionamento com as minhas partes interessadas, sim. O que significa isso de prática, de acordo? E isso que tem que ser assunto de conselho e determinação de conselho. Uma política de relacionamento com todos os stakeholders que você tem dentro do seu território. A gestão de ativo aqui vem muito naquele, a gente acompanhar o ciclo de vida de ativos, que a gente fala muito, e principalmente o descarte de ativos. Hoje, para a gente lavrar uma mina, por exemplo, né, você já tem que deixar claro, para você ter a permissão para fazer isso, você tem que saber como é que você vai descartar o ativo. Então, vamos ver aqui, né, um exemplo real, né? Que é a questão de Brumadinho, né? Não bastou simplesmente eu tomar conta das 400 famílias, funcionários, né, da empresa que foram impactadas diretamente com isso. A empresa teve que englobar todo o território. E hoje, o que está acontecendo? Brumadinho hoje está vivenciando uma situação econômica financeira que não é dela. A empresa já pagou os saques, já fez tudo, já pagou as indenizações. A questão é, e hoje em dia, quando a gente fala de ISD e o ASD, é como é que ela sai agora? Ela não pode sair deixando a cidade do jeito que ela tem que criar uma forma para a empresa, para a cidade, ter qualquer condição de subsistência sem a presença dela. Aqui, em gestão de ativos, gente, é o descarte de um ativo, o que é que você vai fazer e o impacto disso dentro do clube, né? Isso nós somos no primeiro data-driven ainda, né? Falando o segundo ali, a questão do GCR e a questão de compliance. Então, atenção para esse campo aqui, relacionamento com terceiros e gestão de ativos. Aqui vem como é que você pode receber presentinho ou não pode, como é que você vai descartar um ativo ou não pode. Isso aqui é a nossa nata, é o que nós estamos aqui, é assunto desse congresso, né? Uma pequena consideração, porque fazendo parte de compliance, né, do C de compliance, está em conformidade, né, nós estamos agora vivenciando essa LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados. Os nossos gestores de ativos, eles assinam, eles têm dados ali que são muito caros para eles. O que a gente chama a atenção é se uma gestão de ativa não tiver incorporada muito bem, entendendo aqueles 9 campos de compliance ali, nós não vamos ter condição nenhuma de entender uma LGPD, ter uma robustez, uma estrutura para estar alocado isso, e nós podemos esquecer o que vem por aí, que é o cybersecurity, que eu preciso tudo dentro das empresas, né? São ativos que a gente precisa estar estruturada para poder ir crescendo na evolução dessa concepção. Então, aqui fica o recadinho de LGPD, que saiu ano passado, e a importância disso dentro da estrutura. É lei, é compliance. Então, vem aumentar a complexidade de compliance das empresas e falando a questão, né, do cybersecurity, que é onde, olha o tanto de empresas, né, que estão sendo, tem os seus dados todos roubados, com a base toda de dados roubados, né, e tem que estar negociando com o terrorista, porque e tem que negociar, porque sem essa base de dados, nós estamos cybersecurity. Se você não tiver uma estrutura mínima de proteção dos dados LGPD e uma estrutura acoplada, né, aos principais atores de um processo de governança de compliance, você não tem condição, a empresa não tem condição de entender o que está vindo por aí. Gestão de risco, gente. Aqui eu sempre toco, as Big Four sempre falam GRC. Eu gosto de falar GCR, porque as empresas precisam ter a estrutura adequada dos ciclos de vida delas de governança, onde é que elas estão, o máximo de compliance para, inclusive, diminuir a exposição dos seus gestores e seus administradores, e eu tenho que ver, é desafio de governança, é desafio de compliance, como é que eu jogo isso no planejamento. A matriz de risco, a coisa mais fantástica dela é que ela prioriza o que a gente tem que fazer. Ela tangibiliza aquilo que tem alta probabilidade de acontecer, com alto impacto negativo, eu vou ter que colocar a faca nos dentes e vou ter que blindar isso de qualquer jeito. Aquilo que é médio, eu tenho que ter uma atenção diferente, e aquilo que é baixo, eu posso pagar para ver. Ela tangibiliza, ela coloca uma priorização nas atividades que a gente tem que fazer.
Isso eu não posso deixar passar, isso posso esperar um pouquinho, aquilo eu vou até esquecer, vou pagar para ver. E a matriz de risco te dá essa tangibilidade, né? Para você trabalhar em termos mesmo de efetividade. O que, que eu vou fazer com tanta coisa que eu tenho que fazer dentro da empresa? E aí, entrando muito no campo que a Thaís falou, né? A Lei 12.846 considera que a nossa lei de compliance, gente, ela responsabiliza a empresa de 0 a 20% de faturamento bruto, ela responsabiliza os gestores, e aí foi o recado que nós demos no segundo congresso, responsabilizando o gestor de ativo sobre qualquer coisa que ele assinasse ali, né? E ele responsabiliza também a empresa, gente, sobre qualquer ponto, qualquer pisada de tomate que qualquer stakeholder dele faça. Aqui entra aquele lance de compliance, aquele relacionamento com terceiros ali. Porque a empresa ela tem que mapear, tá? Mapear aqueles stakeholders que são mais críticos dela, porque qualquer coisa que eles façam vão levar a credibilidade e a imagem da empresa. A ArcelorMittal, por exemplo, no processo de compliance dela, ela analisa e ela monitora 15 mil fornecedores. E ela vai fazendo isso aí. A gente tem. E o que significa ter isso? Você tem que ter uma política específica de relacionamento formalizada, que você faz parte do seu código de conduta com esses fornecedores, porque eles são críticos. Se eles vacilarem, se qualquer coisa acontecer, a imagem e a credibilidade da sua empresa hoje vai. Isso é o data-driven mínimo. Esse é o primeiro patamarzinho que nós estamos falando. Só que, quando eu começo a colocar e a escolher o AT, não é porque eu sou boazinha que eu vou incluir esses stakeholders, é porque eu preciso fazer, porque a própria empresa ela pode ser impactada negativamente. Né? Aqui no GCR, eu estou muito olhando a empresa para o seu umbigo. Quando eu começo a ter que monitorar alguns stakeholders, porque eles são críticos para mim, a empresa começa a colocar o pezinho no campo do ASG. Tá? Aqui o campo do ASG, gente, é a empresa se perceber como parte de um território e a responsabilidade dela perante a esse território. Ela faz parte. E aí a governança é diferente, né? Ela sai da empresa, ela garante ali da empresa, ela começa a colocar e começa a perceber ali o papel que ela tem ali na gestão daquele território, na governança daquele território. E, geralmente, empresas como as nossas, que estão falando de gestão de ativos, são empresas robustas, são empresas de economia real, né? Elas têm uma tremenda de uma competência para fazer as coisas, e as empresas, é essa empresa que tem condição de organizar, de provocar esse debate, de aglutinar outras forças, não é ela bancar o território, é ela aglutinar e preparar e ter um programa, um processo e projetos, né, para estruturar parte dali, porque ela tem que pensar o seguinte: quando eu sair, quando a forma de atuação da empresa sair, eu tenho que deixar esse território, no mínimo, em condições de sobreviver, sem a minha presença. É a responsabilidade maior. O ASG, gente, teve uma época que a gente falava em responsabilidade corporativa, onde fazer um museuzinho funcionava, adotar uma pracinha funcionava. Isso já passou. Essa época, numa sociedade já mudou, já exige muito mais, ela está muito mais ativista em relação a isso, elas precisam de muito mais, né? Então, essa questão de você, a empresa se olhar, ou se perceber como parte de território aí, é o que a gente está assistindo. E boa parte da nossa gestão de ativos, no meu entendimento, na minha visão, ela está nessa parte. A importância de uma gestão de ativos bem colocada, principalmente acompanhando o ciclo de vida dos ativos e principalmente no descarte, aqui está o ponto focal principal que nós precisamos estar estruturando um pouco melhor e mais, capitalizando isso a favor da imagem e credibilidade da empresa. A importância dela nesse ponto. Não é fazer as coisas paliativas que já funcionaram uma vez, só que o mundo mudou e a nossa sociedade civil planetária já está com outros processos e está indo muito aí, né?
Hoje, então, quando a gente fala em ASG, nós estamos falando de projetos estruturados, permanentes, transformadores, precisando de uma gestão muito maior, com parte da comunidade fazendo parte disso aí, e isso tem uma institucionalização dentro da empresa para acompanhar e, de uma certa forma, fiscalizar tudo aquilo que está sendo feito. Não é a empresa fazer tudo, é simplesmente ela organizar, ajudar na organização pela competência que ela tem, pelo dinheiro que ela que tem recursos para fazer isso, né? Não é todo mundo, ela tem condição de montar uma série de coisas e deixar aquilo ali, mas fazer aquilo com a ideia, né? Que é o que falta para nós, o que faltava da vez passada, né? Nos nossos, na fase anterior, é aquela coisa, a gente sempre promovia as oportunidades, as empresas sempre promoviam oportunidades, né? A gente precisa garantir, assegurar a participação daquelas pessoas que nós estamos focando naqueles projetos, e coisa que nós não fazíamos e que a gente precisa fazer agora é estabelecer uma rede de segurança para que aquela iniciativa toda que nós fizemos, que a empresa fez, estabelecer essa rede de segurança para que a comunidade sofra menos na hora da saída da empresa do local ou do território onde ela está atuando, né? Estou falando aí, pensando muito em mineração e coisas do gênero. Só que, gente, quando a gente fala em ESG, nós estamos falando do Environment, Social e Governance, né? Aqui eu vejo o território, o A de ambiental, e o E é de ecossistema, social e governança. Observe que no primeiro Data Driven, governança vem primeiro. Eu preciso minimamente de uma estrutura de governança. No outro, você já é o G, a letrinha, a sopinha de letrinha, o G é por último. Eu preciso de uma governança do território no segundo, e aqui a gente está falando de uma governança planetária. Praticamente aqui o ISD está ligado aos ODS, que são os ODS aí. Então, a erradicação da pobreza, a questão da água, a questão das energias limpas, né? Tudo isso aqui. Ou seja, empresas agora focadas nesse ESG. Quando a gente vê, por exemplo, uma Toyota, a missão de uma Toyota hoje, a visão da Toyota, né? Liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Uma Toyota não está simplesmente querendo fazer carrinho. Ela está aqui, é mobilidade urbana e nós já estamos trabalhando. Carrinho pode ser até uma opção, mas é outra coisa, né? Nós estamos vendo, por exemplo, né, a questão aí da mineração, né? Os desafios que nós temos aí da questão da mineração. Ok, mineração é isso aí. Se eu não tenho um remédio sem mineração, quem é do setor sabe da importância que nós estamos fazendo. Se eu não tem remédio, se eu não tem nada, sem mineração. Perfeito. O que está, de uma certa forma, direcionando os grandes investidores, né? Os grandes investimentos nessa área aí, quando a turma fala em carro elétrico e tudo, né? O que está direcionando, né? As gigafactories, as megafactories, aquelas de bateria recarregável. Ora, gente, bateria recarregável é lítio, é grafeno. E isso é o quê? Isso é mineração? Isso é genuíno? Quanto mais lítio você tira da terrinha, filhote, mais CO2 a gente gasta. Olha a descarbonização ainda, né? E quanto mais você tira, que você vai tirar, e para garantir essas baterias recarregáveis, né? Vamos ali, mais água você está poluindo. Então, como é que vai ser essa conversa nossa daqui para frente? Todo mundo falando em descarbonização, o target é 2030, 40% de abaixar a sua emissão de carbono. E 2050, todas as grandes players, assim, neutralização zero de carbono. Como é que fica a nossa gestão de ativos nesse esquema? Porque nós estamos falando de processos. Nós estamos falando de processos. Como é que vai ficar a sua manutenção, VR, numa gestão de ativos dessa aí? Porque eu estou mudando o processo em função de uma questão. E a sociedade está de olho. Não tem como você imaginar isso. Como é que vai ser a sua preditiva numa mudança de processo que vai ter que ser sim ou sim, né? Então, são coisas que a gente precisa ver. E aí a Thaís falou muito bem, ó, não é uma sigla que chegou agora, não é? Foi pandemia. Isso aí está desde de 2000 e na virada do século, você já tinha essa visão, uma carteira londrina que já falava nesse ESG,
que elas achavam? Em termos de governança, o que é essa carteira mede, né? E ela existe até hoje, né? A questão anticorrupção, a compliance aí, a estrutura de governança, a gestão de risco que nós já falamos e a questão da transparência. Quando você fala do environment, né, do ecossistema, é biodiversidade, é mudança climática, é poluição, é recursos naturais e a questão da água, a mineração aí, ó, né? E quando a gente fala do social, nós estamos falando das mudanças trabalhistas, das leis trabalhistas, dos direitos humanos, da questão da imigração, né? E o que veio, o que tá bombando, o S de social, o S de saúde, nisso aí, por conta da pandemia. O mundo está com medo de morrer. As empresas têm essa preocupação com isso aí. Isso é complicação de todo mundo. Então, qualquer coisa que possa arriscar ou colocar em risco, né, a vida humana, isso aqui tá todo mundo na flor da pele, porque a pandemia trouxe essa finitude da vida para nós. E o mundo inteiro está nessa reza. Só que a partir de 2015, gente, até 2015, eu só falava do círculo rosa. A partir de 2015, essa mesma carteira fala assim, está tudo bem numa boa. O foco é ESG. Nós estamos trabalhando nisso aí. Só que os meus processos, eles precisam ser verdes. Os meus processos, eles precisam ser transformados. E os meus produtos precisam ser considerados verdes. Esse é o nosso desafio atual. Esse é o desafio agora de uma gestão de ativo e de uma turma de manutenção. Como é que você está fazendo aí, camarada, para você dar conta desse embrulho? É mudar seus processos, no processos mais limpos, descarbonização, energia limpa, mudança da água, é o escambau. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que nós estamos preparados para fazer essa mudança? É uma mudança que não tem retorno mais. Por que não tem retorno mais, gente? Porque quando eu falo de ecossistema, isso não fui eu que inventei, isso é o CDE falando. O ecossistema financeiro, o ESG, já acontece e já é medido na faixa de 17,5 trilhões de dólares. Os produtos ESG já começam a ser medidos e está na fase de 1 trilhão. Isso começou ontem e nós já estamos medindo. A gente está percebendo uma crescente influência da sociedade civil atual, dos valores sociais mudando com a própria pandemia, e todo mundo falando aí. E o mais impressionante, os investidores institucionais, começando por BlackRock, vocês viram isso em janeiro de 2000, nós estávamos no começo da pandemia, um dos maiores fundos soberanos, investidores soberanos, e os 3 maiores dos Estados Unidos, que são os grandes gestores, né, como considerados investidores institucionais, eles disseram, a partir de janeiro de 2020, nós só vamos aplicar o nosso dinheiro, que é dinheiro para caramba, mais do que banco, né, em projetos, empresas ESG, ou que estão na busca de ESG. Esse foi o primeiro coisa. E o que a gente está percebendo hoje, né? De bancos centrais todos do mundo inteiro, nós temos investimentos, os investidores institucionais de um lado, pressionando. Essa turma é xiita, gente. Ela já vem, os investidores institucionais, eles já vêm com a bandeira pronta. É uma bandeira ambiental ou uma bandeira social, quando não é as duas. Eles já vão falar, quer dinheiro, quer financiamento de projeto e mais barato, em uma situação única, exclusiva, tem que ter, esses caras têm que vir e você tem que mostrar que você está falando isso aqui. Agora, não suficiente, os bancos todos do mundo inteiro, bancos centrais do mundo inteiro, em operações conjugadas, tentando desenvolver fontes de financiamento específicas para a ESG, de uma forma muito diferente do sistema financeiro. Quer desenvolver, quer ir para o lado certo, quer ir, essa turma está doida atrás de projeto que tenha isso, mas alguém tem que falar a linguagem deles. E não é só no discurso agora. Antigamente se via discurso. Agora é, mostra que você tem. Eu vou financiar a sua mudança de processo. A questão é descarbonização, economia mais verde de baixo carbono. Onde é que para o ESG agora?
Qual que é a trava que tem? Porque já chegou o discurso, é indiscutível que está todo mundo isso, quando você vê Nippon Steel já falando junto com a ArcelorMittal, já mudando os processos e já fazendo todas aquelas coisas, né, para mudar os processos, né, até 2030, 40% menos de descarbonização, e depois neutralização na 2050, isso são todos os grandes players, parece que os marcos são 2030 e 2050, né? O que a gente está vendo por aí? Onde é que está? O mundo inteiro buscando a questão da materialidade, o que realmente vai fazer a diferença daqui para frente. Porque está todo mundo falando, está surgindo uma série de consultores falando em ESG, às vezes eu tenho a impressão que eles não têm nem noção do que eles estão falando, mas está aí, a gente tem que ter um racional muito interessante para a gente conversar com essa turma, porque o que o mundo está buscando é aquilo que realmente vai fazer a diferença de área terra. Mas que a gente precisa entender é GCR, o primeiro data driven, que todo mundo, é o dever de casa mínimo, e eu tenho que garantir que ele está sendo bem colocado. Porque se eu não tivesse bem colocado e bem formalizado, eu não falo de ASG, que é o território, eu saio da empresa com a visão de território, e se eu não tiver o território muito bem trabalhado e com a questão toda, eu não vou falar em ecossistema planetário. É essa a diferença que a gente tem que chamar, e é essa forma que a gente, né? E é nesse caminho que os nossos estudos, as nossas pesquisas estão indo aí. E aí a importância da nossa gestão de ativos, porque ela já está muito forte no ASG. E como é que nós estamos preparando a gestão de ativo do futuro para acompanhar essas mudanças de processos que nós estamos em cima de baixo carbono e economia mais verde? Cadê os trabalhos nesse... Parece que esse aqui, Marcelo, é o único que está falando de ESG. E nós já estamos com esse dever de casa para fazer. Quais são os desafios agora da nova gestão de ativos nesse novo contexto? Porque já chegou. E se nós não vimos ainda, tem alguma coisa na nossa visão. Então, é uma coisa que nos preocupa muito, é essa visão, né, nessas mudanças de processos da nossa economia, porque fala em gestão de ativo, é economia real, é processo, é poluição, é tudo isso que vocês falaram, né? E como é que nós vamos fazer isso na direção de baixo carbono e economia mais verde. E é isso, pessoal. Era esse o recado que eu tinha para deixar para vocês e fico à disposição aí de vocês, tá? Espero ter sido claro e o recado é esse. O primeiro recado foi governança corporativa e gestão de ativos, tem que fazer parte do conselho, de pauta de conselho, senão gestão de ativos nunca vai ser estratégia. A segunda frase, a questão da responsabilidade nossa como gestores de ativos na questão de compliance, e agora o que você está fazendo aí que não está focado nessa baixo carbono e tudo? Como é que você está preparando a gestão dos seus ativos para essa nova bandeira que está vindo por aí, que já chegou? Bom, excelente, Adriano. Obrigada. Excelente aí a abordagem aí, eu acho que a questão aí, até aquele pensamento do Sócrates, né? Pô, depois da tua apresentação, só sei que nada sei. Pô, a gente começa a ter dúvida depois que você começa a escutar mais, principalmente essa parte de compliance aí, que é muito desconhecido, eu acho que por todos, né? O que está sendo discutido e tudo mais. E, pô, foi excelente a abordagem, né? E isso nós falamos, né, Marcelo? Nós falamos isso no 34º, que nós chamamos a atenção da responsabilização do gestor de ativo. Cara, você está ali direto, você está direto ali com o que você está fazendo, descarte ali, isso era o que mais nos preocupava, e a gente percebia também, que o quão longe, quão distante o nosso dia a dia, e eu percebo isso até hoje, Marcelo, quando eu pego uma turma de mineração para dar governança e tudo, o quão distante, eles não têm noção do risco que eles correm. Não tem noção, o que é triste. Uma coisa é você disparar e ter assim, agora quando você não tem noção de que tem esse risco, e isso é o quê? É o GCR, é o primeiro direcionamento estratégico que a gente tem. Legal, nós legal. estamos falando de ESG. Tem uma evolução aí.
Com certeza. A gente passa agora para essa última parte, né, da mesa redonda, que agora é uma conversa mais franca, a gente responder perguntas e tudo, né. Se você quiser, descompartilhar aí, Ah, ô tá, Adriano, desculpa. Como é que eu descompartilho aqui? Stop share, né? Aí, ok? Como é que eu acho que é no volto para share screen ali pequenininho? mesmo, né, no share screen, aí você vai ver se você não consegue. Eu já saí. Agora, onde é que eu vou aqui? Remove, para mim sair aqui, eu estou com cara grande. Como é que eu faço? Eu Aí, acho que eu agora, acho que foi. Aí agora a gente está se vendo aí, isso, todo agora mundo, né. está todo mundo se vendo. Aí, obrigada. Aproveitando que você está aí, Adriana, e foi a última, vou começar aqui com recentemente aí a gente teve aí eu acompanhei uma entrevista, né, da Adriana, uma xará sua, né, Arolho, ela é presidente da empresa SAP, né. A SAP, para quem faz gestão de ativos aí, é um sistema ERP que ele é muito, assim, muito utilizado na indústria, nas empresas como um todo, né. E ela comentou muito sobre o quanto a SAP ela consegue contribuir aí com essa gestão de uma agenda ESG. Ela comentou sobre quando a gente chega uma empresa e vê lá X dias sem acidentes, é muito comum a gente ver essas placas, né? Aí ela fala, ó, tá ali, tem o SAP ali fazendo a gestão de acidentes, né? É, a parte de compliance, ela comentou muito também que traz mais governança, né, para as empresas, no ponto de vista de transparência e nos própria gestão de contratos, né. Aí ela comenta que uma boa agenda ESG precisa desses dados aí para melhorar até contratação, trazer olhar, assim, salarial, de gênero, raça, inclusão social. E me despertou, assim, uma coisa muito interessante que ela comentou lá na entrevista que 70% do PIB do mundo passa pelo SAP, né. Assim, é uma coisa, assim, muito forte, né, você saber que eles têm essa amplitude, né, de alguma forma estar passando ali pelos sistemas deles, financeiro e tudo. Uhum. Aí e lá, na SAP, ela tem vamos dizer assim, um conselho de sustentabilidade que ela comentou, né, não ele está atrelado ao conselho de administração, mas, tem um conselho ele que faz que rege tudo isso, a SAP é uma empresa, vamos dizer assim, alemã, né, e está lá na sede na Alemanha, né. Dentro desse contexto aí eu faço assim, você comentou um pouquinho mais aí, que era uma dúvida que eu até tinha, você entende que por exemplo, dentro dos conselhos de administração das empresas, essa agenda ela está começando a ficar mais forte? Porque você vê muita imposição desses grandes fundos, né, você comentou aí BlackRock, pô, é 10 trilhões de dólares que um fundo tem desse. Tivemos agora a própria Mubada lá, né, aí comprando a Relan, porra, é um fundo de 232 bilhões de dólares. Assim, são cifras assim. Mas você acha que essa Vamos lá? questão tá. Vamos analisar isso, respondendo a sua pergunta e coisas que aconteceram, já tem aqui o quê? Não tem uns 5 meses isso. Veja bem, a Shell, player mundial, ela foi simplesmente dentro como é que chama aquele coisa de AI ali, né? Daquele coisa ela foi condenada por ela ser, só por ela ser uma petroleira e de um player, assim, ela foi condenada como assim, você fez parte, né, da mudança climática, você piorou a questão da mudança climática, ela foi multada e ela teve que pagar, além de uma multa violenta, isso tem o quê? 6 meses, né? Ela assinou um protocolo que vai diminuir a descarbonização em 45% até 2030. Ela já foi autuada pela ali, aquela coisa judiciária diária, que é mundial. Por outro lado, nós vimos outra petroleira, né, tendo que dar o espaço para conselheiros de dois desses fundos mais ativistas em relação ao ESG. Eles estão se movimentando para fazer parte dos conselhos. E é isso que a gente fala, ou faz parte do conselho ou nunca vai ser estratégia. E Sim. eles já estão lutando ferozmente para ter a turma deles nos conselhos de administração. Pode ser até vosso vendido, mas agora essa agenda está sendo, a turma já está gritando.
E eu vejo muito isso, né, na própria Cegás, né? Pode, né? Tentando o setor de gás passando aí por grandes mudanças, né, com grandes expectativas, o quanto essa questão dessa transformação, né, indo para uma questão de energia mais limpa, essa coisa, o quanto isso já sendo questionada e faz parte da nossa pauta, sim. Como é que está indo a adaptação em termos de ESG? Que nós temos a Mitsui lá, né? A Mitsui é um player global, é japonesa. E no Japão, o que a gente viu no Japão nesse último ano da pandemia? Não existe mais financiamento dos bancos japoneses para planta nova industrial baseada a carbono. Pronto. Simplesmente não existe. Eu estou falando de Japão, eu estou falando de Mitsui, eu estou falando de player mundial, não estou falando de bicho grilo, não. Eu estou falando de coisas que já chegaram. Então, ele já chegou muito, todos os... Eu, no meu livro, acompanho 6 modelos de governança no mundo. Todos eles foram altamente impactados nesse 1 ano e meio. Legal, legal. Os demais aí, membros, aí, se quiser comentar também, às vezes a pergunta não é necessariamente direta, né? Tá. Não, eu estou querendo falar com a Adriana, viu? Aproveita. Ô, Vé, eu que te faço as perguntas, Vé. Não, tudo bom aí, querida? Não, eu estou dando uma resposta, não é pergunta, não. É o seguinte, vai ver, manda o pessoal ver a minha palestra daqui a uns 2 dias, que se chama Confiabilidade e Segurança Parceiras Inseparáveis. Segurança não é só segurança, é meio ambiente, saúde, né? Então, já há algum tempo, nós, bons gestores de ativos, até como você viu no meu trabalho aqui, que tem 20 anos atrás, nós não estamos fechados, não. Não, eu sei que não. Embora você diga, it's up to you, né? Quer dizer, é com você. Mas nós sabemos que é conosco e com a nossa equipe, né? Sim. Então, tem essa capacidade, eu acho, de, ao mesmo tempo, melhorar a confiabilidade e melhorar a questão ambiental, a questão de segurança e de meio ambiente, né? E de saúde. Então, eu queria fazer essa colocação e também te cumprimentar, né? A sua palestra é boa, quente e que está up to date, está atualizada. Muito obrigado. Ô, Vé, eu te agradeço aí, porque eu, num evento como esse, eu me sinto muito à vontade, porque sou engenheira eletricista, pioa de piso de fábrica, então a minha linguagem é muito essa mesmo, então eu estou em casa. Eu tenho que estar com os conselheiros, com a pompa de um conselho, porque eu já tenho que mudar a minha linguagem ali para... Eu também. Mas aqui eu estou dentro de casa mesmo, então por isso é que eu não tenho nenhum problema de estar falando, mas te agradeço aí o carinho da sua observação, querido. Muito obrigada. Legal, legal. Deixa eu pegar aqui a Thaís, hein, Thaís? Você trouxe aí, tem umas perguntas aqui, assim, perguntas básicas, né, que é a origem do país de controladores da TAG, né? Assim, perguntas que são mais básicas, mas eu já vou engatar uma outra, já que você trouxe esse olhar do S, assim, mais forte, né? Na tua visão ali, você comentou ali, quais benefícios que você entende aqui que você destacaria a gente manter essa proximidade das comunidades, né? Principalmente nessa área de faixa de dutos, como comentei antes, né? É uma área assim, muito desconhecida da maioria das pessoas, né? Legal. Acho que, primeiro, parabenizar a Adriana e Luísa. Acho que é muito bom a gente conversar um pouquinho sobre o tema, é um tema quente. E aí até já puxo o gancho da Adriana respondendo a pergunta sobre controladores, né? Quando você fala de Mitsui e o posicionamento deles em relação a essa questão, a TAG, ela, né, fez parte dos investimentos da Petrobras, ela foi adquirida em 2019, como eu mencionei durante a apresentação, pela Engie, que é um grupo francês, e pelo CDPQ, que é um fundo canadense. E quando a gente olha, né, assim, os pilares que vêm, né, junto aos nossos acionistas, a gente verifica que as questões de ESG vêm no DNA dessas empresas, né? Então, a Engie, como uma empresa multinacional, ela tem, inclusive, objetivos não financeiros ligados a ESG, com metas de redução de emissão, com metas relacionadas à diversidade, questões de consumo de água, cadeia de fornecedores.
Então, né, e isso vai refletindo de alguma forma em todas as empresas, né, operacionais do grupo. Então, nós na TAG também, eu trouxe hoje, né, um tema específico, né, na questão específicas de manutenção, específicas de faixa, mas a gente vem com várias iniciativas em vários outros aspectos, inclusive quando a gente fala de emissões e aonde nós podemos, né, reduzir as nossas emissões, aonde são as emissões de um transportador de gás, né? Então, onde a gente consegue conhecer, fazer o nosso inventário, conhecer as nossas emissões, pensar em soluções e tecnologias e inovação para reduzir. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia, né? Então, é legal trazer também essa visão dos nossos controladores e da nossa atuação também. E aí, respondendo, Marcelo, a sua pergunta, né? Benefícios, eu diria que são vários, né? Assim, eu trouxe eu quis trazer um pouco. O primeiro é pensando no engajamento, né? Então, pensando que a gente tem gasodutos, né? Que são basicamente instalações enterradas, né? E que são invisíveis aos olhos das pessoas. Mas a gente tem uma instalação que transporta gás a alta pressão e que ela precisa, né, ter todos os seus mecanismos e ter a sua integridade garantida justamente para não ter, né, nenhum impacto, nenhum dano, nenhum incidente que vá causar danos a pessoas, ao meio ambiente, às instalações, ao patrimônio. Então, você ter, né, a população consciente e ser uma parceira na proteção dessa faixa de dutos, que é onde eles estão instalados, é fundamental nesse sentido. Então, eu traria esse primeiro benefício, né? Então, e o segundo é que eles sendo parceiros, eles se tornam os guardiões. A gente brinca que a gente quer que eles sejam os nossos guardiões, que eles se identificarem qualquer barulho, qualquer situação adversa, eles peguem o telefone, conheçam os nossos canais de comunicação, confiem que esses canais de comunicação vão dar a resposta, porque também não adianta nada você ter um canal de comunicação que a pessoa liga e ela não tem o retorno. Então, confiar que esses canais funcionam e para que a gente possa ter respostas rápidas né, que a atividade ela gera um impacto, né? Assim, a gente reconhece que qualquer atividade, qualquer uma que a gente traz na nossa sociedade, ela gera um impacto na vida de alguém, no meio ambiente, né? Então, qualquer atividade que a gente desenvolve não é diferente nas que a gente atua. Então, como é que a gente pode trazer, né, reconhecendo isso, a gente pode trazer uma melhoria efetiva para essas pessoas que estão, né, no entorno das nossas instalações. E aí todo esse trabalho, esse engajamento, isso é fundamental nesse sentido. Então, a gente vem trazendo, e aí é um desafio, né, porque a gente teve essa alteração, eu diria, em 2019, né, com o desinvestimento da Petrobras. Então, é um desafio, como a gente se aproxima dessas comunidades, como é que a gente se torna mais presente e leva isso, né? E leva essa melhoria, esses benefícios através das nossas ações para essas comunidades. Então, eu acho que vem muito na parte de segurança na integração, mas vem também numa construção conjunta de uma sociedade melhor, né, para as pessoas. Então, eu acho que é isso, assim, o que eu enxergo. Boa, legal. É interessante que essa parte do social, né, e das comunidades, né, a gente vem também tendo assim algumas ações bem bacanas que por exemplo, você tem próximo dos nossos terminais, né, você tem muita comunidade de pescadores, né? Então, a gente está pensando de alguma forma trazer eles para o nosso lado com uma possível contingência. Pô, você quer ver uma pessoa que já tá no seu barquinho lá, né, de pescador, sabe, vamos dizer assim, se deslocar com a maior velocidade possível do que um pescador que faz aquilo ali todo dia? Então, por que não a gente trazer eles assim? Pô, eu posso ter um vazamento de óleo, por exemplo, né, no mar ou na terra. Por que não você trazer eles assim?
de alguma forma dar treinamento, entendeu? Deixar ele de prontidão. Então, uma forma assim de fugir um pouquinho desse assistencialismo que todo mundo tanto comenta, para trazer, vamos dizer assim, a comunidade para dentro assim dos interesses da empresa e ao mesmo tempo tem a contrapartida do própria remuneração, o contrato, como a gente vai definir o instrumento contratual. Outra coisa legal também que a gente tem alguns terminais muito afastados, né? Principalmente lá no Norte do Espírito Santo, e é regime assim, é até bem rural, é um regime até de embarque, né? Eles ficam confinados, as pessoas que trabalham lá. E 40%, vamos dizer assim, da mão de obra desse terminal, né, é mão de obra da comunidade, né? Então, de certa forma, você olha como você está fazendo a inclusão social ali, né? Então, são pessoas assim que talvez não tenha, são atividades que não é aquela atividade, vamos dizer assim, especialista, né? Mas estão ali, as pessoas que são vigilantes, as pessoas que, de repente, ajudam na limpeza, que a limpeza agora passou, até com a pandemia, passou a ter um nível de importância absurdo. Porra. Então, essas coisas todas, então você está, de alguma forma, criando. Isso aí que você falou é bem interessante mesmo. Protegendo, são olhos avançados. Como é que você vai estar nessa quantidade desse mundo de extensão, dispersão geográfica de dutos, ter um vigilante para cada faixa? Olha que coisa complicada, entendeu? Então, essa aproximação, eu acho que é muito, muito interessante aí da comunidade, realmente. Acho que pode contribuir muito, né? Tá. Fica à vontade para qualquer um estar comentando aí, tá? A gente levanta o tema aqui, né? Mas não tem pergunta mais, não? Porque se não tiver pergunta, eu tenho coisas para falar. Viu? Não, fica à vontade, pô, pode falar, que eu também tenho um monte de anotações aqui feitas também, mas pode, tá aberto aí, ô Pedro. Não, assim, ó, eu queria dar um testemunho aqui com relação a políticas da Petrobras, desde a época que, no início do ano 2000 para a Petrobras, foi um ano muito ruim em termos ambientais, né? A gente teve aquela derrame na Baía de Guanabara, né? Teve a plataforma P58 que submergiu. A gente teve 36. 36, isso é. Eu já estive lá, né? Antes, né? Claro. E também lá no Paraná, né? Mas aí houve uma mudança, como a Thaís falou aí, no DNA da Petrobras. Esses acidentes, não sei se vocês perceberam, mas eles praticamente zeraram os grandes acidentes da Petrobras. Eu não sei como é que está hoje, eu respondo por até o tempo que eu estive lá, que foi até o início de 2008, né? E também, até um certo tempo, eu acompanhei. Assim, é uma coisa fundamental na governança da Petrobras, né? É uma coisa que eu via, respirava isso, né? Eu não sei se todos têm essa informação, mas dos grandes embates que a Petrobras teve lá na refinaria de Pasadena, não entrando no mérito aí de tudo que a empresa publicou, é que o sócio americano ele tinha práticas muito mais baixas que as práticas da Petrobras em relação a esse termo, né? E tem que se lembrar que ali é o estado do Texas, né? Tem que saber que cada estado nos Estados Unidos tem uma legislação diferente, né? Não é como aqui, que são estaduais, mas todas meio padronizadas. Lá não, lá é completamente diferente. Então, no Texas, na época, muito leniente. Então, a briga maior que houve com o sócio lá foi que ele não queria investir nessa questão ambiental, né? Então, assim, a gente vê hoje, por exemplo, eu dou consultoria na Vale, a gente vê também na Vale um esforço enorme nesse sentido, né? Enorme mesmo. Então, as companhias brasileiras grandes, eu penso que estão acordadas, digamos assim, né? Meio no choque, né? No caso da Petrobras, 2000, no caso da Vale agora, mas estão, né? E a gente, é claro que eventos como esse e puxão de orelha aí, como a Adriana dá no povo, aí, a gente acaba melhorando ainda mais, né? Mas eu quero dizer que existe muito essa ocupação, não é preocupação, essa ocupação da Petrobras, pelo menos tinha, não sei como é que está hoje. Isso aí. Eu posso até comentar, porque
eu ainda não tô no sistema, né? É assim, eu estava lá na P-36, eu estava lá num dos barcos lá tentando salvar a plataforma, né? Foi muito, assim, eu diria assim, chocante para os petroleiros e até emocionante, né? Você vê a gente aos prantos lá chorando quando a plataforma afundou, né? É, eu acho que depois daqueles, a gente teve acidente da Baía de Guanabara, teve o Olapa também no sul, né? Teve vários acidentes assim que a empresa criou um plano de integridade de dutos até na época, né? E isso aí percolou, né? Como você gosta, né? De falar, ele Não, acabou você que gosta, eu achei entrou nas ótimo. normas, entrou nas normas da Petrobras e hoje em dia a gente tem um controle muito severo de integridade, vamos dizer assim, que a gente... vários indicadores, né? Que é índice de integridade, vamos dizer assim, de instalações e equipamentos, né? Então, hoje isso aí acabou sendo... passou para um nível de alta administração que é acompanhado, inclusive, pelo Conselho de Administração aqui da Transpetro, né, e Eu provavelmente sei. da Petrobras também. Então, é só para você ver o tamanho. Por isso que você não ouve mais falar em nenhum dano dessa natureza. Teve É uma, isso. teve um monitoramento. A gente tem hoje, talvez a Thaís até conheça, né, até pela essa proximidade aí da TAG junto com a Petrobras, da Transpetro, que está num período de transição, né, que é o CNCL lá, que é o nosso Centro Nacional de Controle, né, logístico. Então, hoje você controla no Rio de Janeiro praticamente 14 mil quilômetros de dutos no Brasil inteiro, né? Então, Isso isso eu aí também, conheço. Eu sei. isso Muito trouxe, bom. isso trouxe um pouco mais de segurança operacional, né? Então, você tem várias ações que foram tomadas, né? E tudo. Então, isso aí realmente foi... A empresa deu uma repaginada, como você está comentando mesmo, VR, entendeu? Eu sei. Eu queria trazer aqui uma outra assim, dúvida, até aproveitando o conhecimento da Adriane aí, da Adriana. Por exemplo, a gente tem esses princípios ESG, né, o ESG, mas, por exemplo, o E é uma coisa muito comentada no meio ambiente aí, e o S eu acho que tem muita coisa para a gente avançar, né? Agora, o G de governança, eu sempre fico aí com essa dúvida. Será que eu ficava pensando, será que uma empresa que trabalha de maneira correta, transparente e tudo mais, ela já não estava cumprindo aquilo, independente das ferramentas que você tem hoje, né? Se você é honesto, se você está ali, vamos dizer assim, você tem seus controles e tudo, esse G, ele foi muito alterado, entendeu? Porque eu acho que as boas empresas já cumpriam muito bem isso, né? Entendeu? É assim, um ponto de interrogação, exclamação, entendeu, Adriano? Eu acho que o que muda aí, quando você fala em G, né? G você está falando de acionista, né? É isso aí. As Sim, empresas, elas têm ali, né? Os acionistas, elas vão definindo, eles vão determinando o campo. Teve a época do mais lucro, maior resultado, vamos resultado, competitividade, resultado e tudo, e os acionistas mudaram. Esse é o ponto. As empresas estão mudando porque os acionistas mudaram. E eles foram fazendo todas essas mudanças externas porque veio. Nada acontece numa empresa, Marcelo, se não é aprovado ou deixou de aprovar no conselho. É simples assim. A empresa, por exemplo, se você perguntar, nesses últimos desastres que nós tivemos aí, é problema de governança ou de gestão? É de governança, para orientação do conselho de quem deveria para fazer as coisas acontecerem. É governança na veia. Hoje, o Conselho de Administração é responsável perante a sociedade e aos seus acionistas de tudo que acontece na empresa. Então, o que mudou nessa parte e o que é, elas estavam fazendo muito mais na direção de competitividade, de lucratividade, era aquilo que rezava. Era o triple bottom line da sustentabilidade, que era importante, era dimensão econômica, era dimensão ambiental, era dimensão social. Então, dimensão econômica era o lucro, dimensão ambiental era atender às leis ambientais, e a social era a questão do trabalho escravo. Isso era o nosso, a responsabilidade social. Hoje as palavrinhas já são outras, não é dimensão econômica mais e financeira, é rentabilidade, é o melhor lucro. Não se fala mais de leizinhas ambiental na dimensão ambiental, se fala de sustentabilidade. E a gente não fala mais de trabalho escravo, a gente fala de inclusividade.
Não é simplesmente você cuidar, é você convidar para dentro de casa. Hoje o que está sendo mandado e que está sendo via conselho é diversidade, inclusividade, né? E equidade. Então, é o que nós estamos vendo por aí, né? Então, já chegou. Por quê? Porque os acionistas mudaram. E por que os acionistas mudaram? Porque a sociedade civil planetária mudou. E a pandemia fez essa mudança de chave. E não tem jeito. Porque eu acho que a base do ESG, assim, é uma base mais filosófica, mas é interessante a gente colocar isso aqui. Nós já tivemos pandemias de 100 em 100 anos. Nós tivemos a cólera, nós tivemos a praga de Marcela, nós tivemos a gripe espanhola. De 100 em 100 anos é como se a sociedade ela passasse por uma grande pandemia. E isso de 100 em 100 anos. Revolução, é isso aí. E 2020, nós tivemos. Qual que foi a escolha dessa última pandemia nossa, gente? O que a gente fazia, nós fazíamos enquanto sociedade que era daquela época? Nós isolávamos os infectados, deixando a própria sorte, e nós protegíamos os sadios e a economia do jeito que podia. Dessa vez, não. Nós privilegiamos os vulneráveis. Nós começamos a ver outra coisa. Então, a pandemia colocou todo mundo numa régua embaixo, todo mundo percebeu que podia morrer. Se tem um vírus que é democrático, é esse, porque ele não escolhe a quem pega. E dependendo de como é que pega, são 48 horas. Você fica sem a pessoa ali, e isso é realidade. Né? Então, a sociedade mudou, a percepção da sociedade, os valores da sociedade mudou. A sociedade mudou, os investidores acompanhando esse movimento, as empresas estão mudando de cima para baixo. Olha para você ver o que aconteceu na última temporada de Assembleia das nossas empresas, debandadas de conselheiros, brigas entre grupos acionistas para estar no conselho de uma Vale, de uma Petrobras, de uma Eletrobras, todas e todos os movimentos muito questionando a questão da governança. Coisas que acontecia antes não acontecem mais. Então, há um posicionamento muito mais ativo por parte dos conselheiros, porque eles mudaram acompanhando a sociedade. Simplesmente isso. Não é porque as empresas querem mudar, porque elas faziam porque o direcionamento era aquelas ali, que elas sempre obedeceram ao acionista. E isso, quando a gente está falando muito em gestão de ativo, de operação e manutenção, era uma das coisas mais difíceis quando eu olhava para trás e trabalhava na Uzi Minas, perceber uma instância de conselho. Porque o que a gente consegue ver no máximo é o CEO. O CEO é o bambambam. E a gente não entende que o CEO é um menino ali, ó, no meio de sanduíche, que responde ao acionista. E que ele tem 2 anos para dar o resultado que ele tem, senão ele está fora. Entender a estrutura de governança é isso. E nós aqui, uma gestão de ativo, mexendo com o processo, a quem que a gente responde? Você tem que estar ligado ao acionista, porque o CEO ele pode ser circunstancial. Eu acho que assim, a pandemia acabou acelerando muito essa agenda, realmente. Né? Eu acho que ela ia até chegar, porque isso aí já era um movimento... Uns 5, 10 anos chegaria, que era um movimento natural, mas ela antecipou muita coisa. Verdade. É isso mesmo. E acaba tendo assim, esses grandes investidores agora, que têm a maior concentração assim, de recurso, eles têm uma participação significativa nos negócios e querem assento no conselho de administração. Sim. Não tem jeito, né? Para opinar, né? Marcelo, uma questão de ordem aí, ó. O povo está dando uma cutucada aí que daqui a pouquinho entra outra turma, que não vai ter... Tem 2 minutos para a gente terminar, né? Para agradecer aí, passou tão rápido, né? É um assunto assim, tão quente aí, como comentou a Thaís e você aí, Verne, que dá vontade aí de ficar conversando aí várias horas, né? Mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? A gente acaba 44, falta 1 minutinho, estamos cumprindo o prazo ainda. Agradecer aí vocês demais, né? Pela participação aí, pela disponibilidade do tempo, trazer tanto conhecimento aí. E assim, espero poder ver você no congresso do ano que vem, né? A gente trazendo aqui, porque eu acho que é um assunto ainda muito incipiente, né? A Adriana aí, a Thaís, com todos esses enfoques aí, você...
que acho que a gente tem sempre ser uma mesa permanente para a gente estar trazendo aqui sempre informações mais atualizadas, porque isso aí parece que vai se dar uma acelerada grande, né? Assim, Sim, entendeu? é isso Então, aí. obrigado aí, Você- obrigado a todos aí. Algumas Nós é que considerações agradecemos. finais aí de vocês aí. Muito obrigada aí por tudo, pelo convite, Obrigada. por